Hoje tem vários estudos mostrando, inclusive estudos assim de muita qualidade, que a ivermectina realmente bloqueia a proteína spike. E eu fiz esse tratamento. Surpresa minha, o cara estava há 1 ano assim, sumiu tudo, Zé Balos. O velhinho, sumiu tudo, Zé Balos. O outro sumiu tudo, melhorou memória, melhorou tudo, melhorou cognição. O cara que tinha fadiga, e aquele pessoal sarado, diz que diminuiu o rendimento no treino. Voltou o rendimento no treino. Então eu falei, opa, então na minha tese, então a fonte dessa doença é como se fosse uma Covid eterna de baixa intensidade, porque aquilo absorve. Uhum. Aí eu fui estudar isso aí, né? Aí eu vi que já tinha o leaky gut antes da Covid. O que é o leaky gut? É quando o intestino, que tem que ser um filtro protetor com uma barreira imunológica, ele vaza, leaky gut, ele vaza e absorve toxinas. E ainda quando várias acaba... toxinas que não passariam normalmente passam entram em e contato com a corrente inflamam. sanguínea. E aí esse leaky gut, acontece isso. E aí eu descobri que a bifidobactérias não está lá só para comer a comida que a gente come. Ela tem uma simbiose, fizeram uma joint venture com o ser humano. Ela tem uma simbiose, sabe o que ela faz? Ela produz ácidos graxos de cadeia curta que são essenciais para o funcionamento do sistema nervoso. Então, antes da Covid, eu já estava vendo lá, tem um estudo que mostra que com o passar dos anos a pessoa perde essa bactéria boazinha, tem mais risco de desenvolver Alzheimer, tem fadiga crônica, isso antes da Covid. A hora que eu vi isso, eu falei, opa... Aí eu olhei o probiótico que eu tinha dado a esmo, tinha 3 qualidades de bífidos. Olha a sorte que eu tenho. Por isso que as pessoas foram melhorando, porque o meu problema agora é explicar os resultados que eu tenho. Vou publicar um trabalho agora, terminei de escrever esse fim de semana, está fazendo uma revisão de 5 casos impactantes. Porque as pessoas vêm com cansaço, alteração de memória, formigamento. Essa mulher tinha convulsão há 3 anos. Um dos casos que eu publiquei. 3 anos ela tinha convulsão. O que os médicos têm que entender hoje é que existem 2 medicinas, uma antes da Covid e outra depois da Covid. Mas eles pegam convulsão, eles vão tratar como se fosse uma convulsão antes da Covid. O que significa? Eles tentaram acertar a dose do remédio. 5 neurologistas não conseguiram, ela foi num especialista em convulsão, não conseguiu. Sabe o que acontecia? Dava os remédios para ela e ela ficava, não conseguia levantar de tão sedada que ela ficava, porque o anticonvulsivante é um supressor do sistema nervoso, a pessoa fica sedada. A hora que diminuiu o remédio, ela acordava um pouco, mas tinha convulsão. Ela, por conta própria, tomou a decisão de não tomar mais remédio, senão ela não levantava da cama. Como ela tinha uma áurea que avisa quando vai ter a convulsão, uma visão, uma imagem, ela falou, quando eu for ter convulsão, eu encosto no sofá, paro o carro, alguma coisa eu vou fazer. Bom, olha o que aconteceu. Como ela tinha cansaço, fadiga, etc., ela passou no meu consultório e falei, eu não sei se essas suas convulsões estão associadas a isso, mas ela não tomou vacina. Como as convulsões vieram depois da primeira Covid um pouco, e depois da última desse ano de 23, aí ela teve uma atrás da outra, não tem uma sincronia entre a Covid e essas convulsões. Eu sabendo já, saiu estudo mostrando que fica um reservatório no intestino, saiu estudo mostrando que tanto a vacina quanto a Covid acaba com a bífidos, saiu vários estudos que causa essa que a gente chama assim, leaky gut, que seria meio uma disbiose, que é uma alteração das bactérias vivas, então do microbiota intestinal. Bom, eu falei, eu não sei se vai ajudar as convulsões, mas eu tenho certeza que eu vou melhorar o cansaço, a fadiga e a memória. Porque quem tem convulsão não tem alteração de memória, nem fadiga, não tem nada disso. Bom, 3 semanas, 3 anos com convulsão, não dei um remédio para convulsão, desapareceram as convulsões. Aí eu fui estudar, eu fui ler cada caso, já discuti isso no estudo, tem outros casos até tão legais quanto. Aí eu vi que uma das causas das convulsões podem ser a alteração de vasos, uma vasculite. E o que acontece é que talvez, a minha tese agora é essa, porque melhorou, como é que eu vou explicar esse resultado? 3 anos, ou só tem uma baita sorte, ia melhorar, e bem quando ela passou comigo, melhorou. Não acredito que seja isso, porque tem uma sincronia. Melhorou memória, melhorou cansaço, melhorou tudo. É vasculite. Então, essa proteína spike, ela chegava, ela já tinha uma predisposição a ter. A hora que fica isso circulando, isso era o gatilho.
A hora que diminuiu o gatilho, seja com a natoquinase, com a ivermectina e eu melhorando o microbioma, não tem mais gatilho para ter a convulsão. E a hora que eu estudei a vasculite, e aí tem uma coisa descrita que chama spikeopatia, que é a doença gerada pela proteína spike, que são esses sintomas que se disseminam, é multissistêmico. E a spikeopatia todo mundo sabe que é baseado em vasculite. Uma outra veio com nevralgia do trigêmeo, também melhorou, fui lá estudar, quando dá é por vasculite. Teve outra que teve uma polimialgia reumática, ela é do Havaí, mas tem um monte de gente que me segue então em outros países, né? E ela viu falando e ela começou depois da Covid, essa não tomou vacina. E ela veio depois da Covid, com uma polimialgia, foi no reumatologista, ele deu o corticoide para ela, só que 20 dias depois do corticoide ele começou a tratar com a gente. Aí ela voltou no médico, o médico antes falou para ela, demora 1 ano, 2 anos para isso reverter. Chegou lá, já tinha revertido tudo, caíram as provas inflamatórias e o médico lá não soube explicar. Sabe o que é isso, gente? É que existe uma nova patologia hoje, que é do reservatório que fica no intestino e distribui essa toxina para todo o organismo. Então vão ter os mais diferentes sintomas. O que me preocupa é fácil tratar isso, é só se restabelecer o microbioma sadio. Tem algumas técnicas, então, estratégia. Eu te pergunto, você mudou também a alimentação desses pacientes? Não, mas é algo que eu vou fazer depois, porque eu fui descobrindo aos poucos. Eu só dei aliás, vou dar uma dica pro pessoal que acompanha aqui o Snagli no Encontro de Gerações, a entrevista com a Denise Carvalho, que é uma das grandes especialistas em intestino também. Ela falou muita coisa interessante também. A entrevista dela é muito boa. Muito boa. E ela vai ter muito trabalho agora, e por conta Vocês têm que conversar. Por conta do reservatório. Então, por exemplo, tem a nutricionista, você pode dar alimentos que são pré-bióticos para favorecer para crescer o bífido. Sim. Para crescer o bífido. Hoje, gente, como eu vejo essas mortes súbitas, essas coisas, eu tenho certeza que isso é lento. Eu tenho certeza que isso se deve agora a um reservatório intestinal da Spike. E a proteína Spike isso. É uma proteína Spike especial da Covid-19 ou outros coronas também tem? Porque acho que são 7 tipos de coronavírus que infectam. A Spike muda pouco, ela ficou ser menos humano, agressiva, né? Ela fica menos agressiva, mas ela não perde essa chance de situação. Tá. Eu queria falar para vocês também que as vacinas que produzem proteína Spike também têm esse papel. O que não quer dizer que todo mundo que tomou vacina vai ter problema. Então, não estou falando isso aqui. O que eu estou dizendo é que a Spike é uma proteína como nunca se viu em termos de agressividade sistêmica. Nunca se viu isso antes descrito na medicina. Mas agora que está todo mundo com isso, está aumentando o número de mortes por todas as causas, nós estamos esclarecer isso, parece que o Bob Kennedy vai esclarecer. Está aumentando o número de cânceres, que na internet, na web, eles chamam de turbocâncer. Nunca teve tanto câncer de 14 a 44 anos de idade. Está aumentando tudo isso e talvez isso possa estar associado a uma fonte constante dessa proteína Spike. Mas qual é a boa notícia? Já temos a solução, essa é a boa notícia. Eu vou publicar esse trabalho e depois eu vou botar a boca no trombone. O trabalho tá lindo esse trabalho. Inclusive a discussão, a hora que eu fui ver as doenças, tudo acaba na vasculite. E eu estou muito empolgado com isso. Eu mandei para o Peter McCullough, que é o maior estudioso de Covid, é um crítico para determinadas políticas, tudo. Eu falei, Peter, você está usando só esses 3 remedinhos e eles só servem para enxugar o leite derramado. Se você não corrigir o vazamento, você vai ter que usar isso para sempre. O vazamento vem do intestino. E aí eu estou muito empolgado com isso. Estou empolgado com o curso que eu vou dar, que é para explicar para leigo isso, como é que eu cheguei nisso. Estou empolgado para que médico quiser fazer curso para entender a importância da conexão, a importância de vontade de curar, a importância de usar os dados digitais hoje que está na tua mão e explicar para eles que quanto menos remédio, melhor, que você tem que olhar o paciente e ressignificar, ensinar ele a viver. Então é isso que eu vou pregar. Vou fazer, tem médico que vai fazer esse curso. E agora, o que você chama de ensinar a viver? Ensinar a viver é entender que a vida é uma oportunidade, que ele está desperdiçando, não levantando da cama, se escondendo, se afundando na comida.
Isso é ensinar a viver. Ensinar a viver, então você tem que ensinar a virar chave, tem que ensinar a motivar isso. Ah, mas não dá para todo mundo. Sempre vai ter uma desculpa. Mas quando tem uma desculpa, eu lembro de um cara que vai no meu consultório, que ele teve alguns derrames, ficou com algumas sequelas, mas ele faz questão de ir, ele faz questão de me cumprimentar com outro braço. Você vê que ele está aproveitando a vida, com todas as limitações que ele tem. Então é uma questão de approach, é uma questão de percepção. Tudo muda quando você muda. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza, se Deus quiser.